O Nair começa fazendo um elogio e em seguida pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz que tem namorado, ele fala que sente muito em saber disso, mas que ela está ali sozinha. E mais uma vez ela diz que tem namorado e ele pergunta por que ela está sendo tão rude e fala que o nome dele é Nair. Ela fala porque ela já disse que ela tem namorado e que ele continua insistindo, então ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele diz fala sério e que nós vamos ver se ela realmente é fiel. Ele fala que é impressionante como as coisas mudam rápido. E quando ela se aproxima, ele pergunta e aí, e ela fala que sente muito porque foi rude com ele. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e que ele respeita isso. Ela diz que sim, mas que gostou do carro dele. Ele fala que ele também gosta muito, tanto é que ele comprou. Ela pergunta em que ele trabalha e ele pergunta por que isso importa, fala que ela tem namorado e pergunta por que ela voltou. Ela fala que de qualquer maneira, o namorado dela não anda cuidando bem dela mesmo. Ele fala que está tentando entender por que ela voltou para falar com ele e ela diz que sente muito pelo começo. E mais uma vez ele procura saber o que ela quer e ela pergunta se ele pode cuidar dela. Ele fala que acabou de conhecê-la e ela diz que ele estava tentando falar com ela e pergunta por que ele está agindo assim agora. Ele fala que estava querendo conhecê-la, mas antes de saber que ela tem um namorado. Ela fala para ele não se preocupar e ele pergunta se ela tem namorado e ela diz para ele não se preocupar com ele. Ele pergunta como assim não se preocupar com ele e ela diz que agora ela está ali com ele. Ele pergunta por que ela está ali e porque ela decidiu voltar para falar com ele. Ela fala que ele tem um carro legal e que parece que ele sabe curtir a vida. Ele pergunta se só porque ele tem um carro legal significa que ele sabe curtir a vida. E em seguida pergunta se ela pretende trair o namorado dela. Ela fala que não está traindo e que não dá para dizer que eles estejam juntos no momento. Ele pergunta se eles não estão juntos e ela diz que não. Ele pergunta se realmente não está ou só porque ela viu o carro dele e ela diz que realmente não está. Ela fala que quando disse que gostou do carro dele, que isso só foi um elogio. Ele agradece, mas diz que não confia na sinceridade dela e que ele acha que ela só voltou por conta do carro dele. Ela diz que ela o acha muito bonito e ele pergunta se quer dizer que agora ele é bonito. E como ela diz que sim, ele fala que na calçada ela não achou isso. Ele fala que ela foi muito mal educada com ele e que disse que tinha um namorado. Ele fala que ela foi muito mal educada com ele e que fez questão de dizer que ela tem um namorado. Ela diz que hoje não acordou de mau humor e ele pergunta se assim de repente agora ela está feliz. Ela diz que só não acordou de bom humor e ele pergunta se o humor dela muda assim de uma hora para outra. Ele fala que isso é muito louco e que ele não quer se meter entre ela e o namorado dela e fala que ele vai nessa. Ela fala que está tentando conhecê-lo, mas ele fala que não vê sinceridade nela. Ele pergunta o que o namorado dela vai pensar sobre isso e ela diz que nem o considera mais o namorado dela porque ele não vem cuidando bem dela. Mas ele fala que ainda assim ela está com ele e ela diz que ela quer estar com o Nair. Ela fala que gostaria mesmo de poder conhecê-lo um pouco melhor e ele pergunta se ela pode dar uma volta. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo de Houston. Ele diz que vai sair. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Maya. Ele pergunta qual o verdadeiro nome dela e ela diz que é Maya. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado dela e ela diz que não tem muito tempo e diz que há uns 3 meses. E em seguida diz que já há alguns dias que eles não se falam e que não é nada sério. Ele fala que entendeu e diz que gostou da tatuagem dela e ela agradece. Ela fala que gostou da tatuagem e do cordão dele e já ele pergunta se ela pode dar mais uma volta. Bom, e depois disso, logo em seguida ele a convida para entrar. Já nesse momento da conversa, ele pergunta por que ele teria um relacionamento com ela. Ela diz porque ela é uma pessoa legal, que ela cozinha, ela limpa e que também tem um rosto bonito. Ele fala que isso pra ele não é o suficiente e diz que ela é interesseira. Ela fala que ela não é interesseira, mas ele diz que ela é. Ele fala que ela tem um namorado e que ela está disposta a deixá-lo só por conta de um carro. Ela fala que ele está sendo rude, mas ele fala que não está. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e diz que ela pode sair. Ela pergunta
pergunta se ele vai expulsá-la e ele deseja um ótimo dia para ela. Ele deseja um ótimo dia e também uma ótima caminhada. Ela diz que está tudo bem e ele fala que para ele também. O Landon começa dizendo que ele não vai mentir e fala que essa garota faz exatamente o tipo dele. Ele pergunta como ela está, mas ela não responde. Ele se apresenta e depois que ela diz oi pra ele, ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que ele é muito evasivo e ele fala que veio de Nova York e pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Kaylee. Ele pergunta como está indo o dia dela hoje e ela diz que está bem. Ele pede pra falar com ela rápido, mas ela diz que está com pressa. Ele fala que não quer tomar muito tempo dela, mas como ele gostou do que viu, achou que deveria falar com ela. Ela agradece e ele fala que eles deveriam se conhecer e diz que ele é novo ali em Houston. Ela fala que sente muito, mas que ela realmente precisa ir. Ele fala que ele que sente porque ele realmente gostaria de conhecê-la, mas ela diz que precisa ir. Ele fala que ela não deu nenhuma chance pra ele, mas que tudo bem. E ainda de longe ela começa a gritar por ele e ele pergunta e aí? Ela pergunta e aí? E ele pergunta como assim e aí? Ela diz alguma coisa ali, mas ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela fala que gostou do carro dele, ele pergunta o que ela disse e mais uma vez ela fala que gostou do carro dele. Ele agradece e pergunta e aí? Ela pergunta se eles não podem conversar, mas ele fala que ainda há pouco ela não queria fazer isso. Ela fala que vai explicar para ele o que aconteceu e ele pergunta para onde ela está indo e ela fala que vai entrar no carro. Mas ele fala que ele não disse que ela podia entrar e em seguida pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta o que está acontecendo e por que ela resolveu voltar. Ela fala que eles precisam conversar e ele pergunta conversar sobre o quê. Ela fala que na verdade eles já estão conversando e ele pede para ela não mudar de assunto e pergunta por que ela resolveu voltar. Ela diz que voltou para falar com ele e ele pergunta falar sobre o quê. Ela diz falar sobre nós, ele pergunta nós quem e ela pergunta se ele está falando sério. Ele pede para ela dizer o que ela quer porque ele não quer perder o tempo dele. Ele pergunta e aí e fala que ela está desperdiçando o tempo dele. Ela pergunta se ela está desperdiçando o tempo dele porque ele está dizendo isso. Ele fala que está dizendo isso porque no começo ela não queria falar com ele. Ela fala que é verdade e ele pergunta por que agora ela quer. Mas ela fala que agora ela quer conversar com ele e ele fala que vai nessa porque isso não vai dar em nada. Ela chama por ele e pergunta se ele realmente vai fazer assim. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se ele vai fazer isso. Ele pergunta fazer o que e ela fala porque ele está agindo assim. Ele pergunta o que eles têm para conversar e ela fala que eles podem conversar sobre eles dois. Ele fala que então ela pode conversar e ela fala que essa é a cor favorita dela e que ela gostou muito do carro dele. Ele fala que está tentando entender por que ela agiu daquela maneira no começo. Ela diz porque ela não gostou da maneira que ele se aproximou dela. Ele pergunta então por que agora ela está ali e ela fala que resolveu dar mais uma chance para ele, que agora ela está gostando dele. Ele pergunta o que o homem da vida dela precisa ter e ela fala que ele está sendo muito profundo. Ele fala que está tentando entender a preferência dela porque ela deixou muito claro no começo que não estava interessada. Ela pergunta se ele não vai mesmo deixar ela entrar para eles conversarem. Ele pergunta conversar sobre o que e fala que ele não quer desperdiçar o tempo dele. E em seguida ele pergunta se ela se desculpa pelo que ela fez. Ela diz que sim e fala que sente muito. Ele fala que ações valem mais do que palavras e que ela vai ter que mostrar para ele que ela está sendo sincera. Ela pergunta se agora ela pode entrar e ele fala que pode, mas que não é para ela fazer ele perder o tempo dele. Ela pergunta se ele ia deixá-la naquele calor. Ele fala que ela já deveria ter se acostumado com o clima de Houston. Ela pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que só está tratando como ela o tratou no começo. Ela fala que sente muito pelo que aconteceu no começo. Ele fala que não quer desperdiçar o tempo dele ouvindo um monte de besteira. Ela pergunta por que ele a deixou entrar. Ele fala que pensou que ela fosse demonstrar para ele que realmente estava arrependida. Ela fala que não está entendendo e que já disse para ele que ela sente muito e que ele faz o tipo dela. Ele pergunta por que ela acha isso e ela diz porque ele parece ter um bom trabalho, um carro legal e que também ela gostou dele. Ele fala que ela é interesseira e que não quis falar com ele antes de ver o carro dele. Ela pergunta se ele realmente acha isso. Ele fala que ela não demonstrou nenhum interesse, mas que depois que viu o carro dele, voltou gritando o nome dele. Ele fala que ela é interesseira e que ela precisa ir para casa. Ela fala que para ela tanto faz. Ele fala que ela precisa admitir e mostra a câmera para ela. Ele fala que foi tudo gravado e pede para ela sair.